Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Muro das Lamentações e o Templo de Jerusalém da forma que você nunca viu antes. Fique comigo até o final porque está muito interessante. E já vai compartilhando aí, deixando seu joinha, o seu like e compartilhe com seus amigos o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro e o segundo templo de Jerusalém e também, é claro, não poderíamos deixar de falar sobre o Muro das Lamentações. No capítulo 22, verso 2 de Gênesis, Deus ordena a Abraão a pegar o seu filho Isaque e ir até a terra de Moriá. E lá ele sobe ao monte para sacrificar o seu filho Isaque. Mas na hora do sacrifício, o anjo do Senhor aparece, vem e interrompe a Abraão, impedindo ele de realizar o sacrifício. Naquela hora, Deus manda um cordeiro para ser sacrificado no lugar do menino. Então, no Monte Moriá, Deus prova a fé e a fidelidade de Abraão mais uma vez. Então Deus abençoa a sua descendência e a todos os povos da terra. E alguns séculos depois, alguns séculos mais tarde, o rei Davi, isso mesmo, o rei de Israel, o rei Davi, ele conquista a cidade de Jerusalém e compra um terreno que se chama a Eira de Araúna. Mas a Davi não é permitido construir o templo. Quem levanta o templo é seu filho, o rei Salomão. E assim o primeiro templo de Jerusalém, ele é levantado, ele é construído no ano 957 a.C., quase 100 anos antes do nascimento de Jesus. Foi o primeiro grande templo a ser levantado. Foi quando o primeiro templo foi construído. Esse templo, ele era fabuloso, ele era colossal, uma mega construção, construído com os melhores materiais de construção da época. Por exemplo, o cedro do Líbano. O templo era dividido por zonas e o local principal dentro do templo se chamava Kodesh HaKodashim. Na tradução em hebraico quer dizer Santo dos Santos. O Muro das Lamentações é também conhecido como o Muro Ocidental, Western Wall ou Wailing Wall. E no hebraico o seu nome é Kotel Hamarab ou Hamarav. É o local mais sagrado do judaísmo. Trata-se do único vestígio da esplanada do antigo templo de Herodes, erigido por Herodes o Grande no lugar do primeiro templo de Jerusalém, que foi inicialmente destruído por Tito no ano 70. Muitos judeus fiéis visitam o Muro das Lamentações para orar até hoje e depositar os seus pedidos de oração, seus escritos, em um pequeno pedaço de papel que é colocado entre as frestas do muro. Milhares de cristãos ou evangélicos espalhados pelo mundo todo sobem ao monte do templo para depositar ali os seus pedidos de oração no muro. Agora, olha que interessante. Antigamente, o local servia de depósito para incineração de lixos pelos árabes que viviam na região. A região da esplanada do templo sempre foi muito disputada entre judeus e muçulmanos. A parte de cima da esplanada, por acordo entre os judeus e os muçulmanos, essa região, esta área, ficou para os muçulmanos, desde que eles permitissem que tanto judeus e ocidentais tivessem acesso à esplanada do templo. Mas esse acordo durou pouco tempo. Hoje o acesso é restrito. Tanto judeus como não muçulmanos só podem ter acesso à parte superior, que é chamada a região da esplanada das mesquitas, ou esplanada do templo. A parte superior eles só podem subir se forem escoltados por soldados judeus. Por esse motivo, de tempo em tempo, vemos conflitos ali naquela região, na parte superior da esplanada. Agora, olha que interessante. O templo foi construído exatamente em cima do topo do Monte Moriá. E sobre ele estava a Arca da Aliança, que em hebraico significa ou quer dizer Aron Habrit. Naquele mesmo local está também a pedra do sacrifício de Isaac. Olha que interessante essa história. Por isso, aquele local ele é chamado de o Domo da Rocha, ou seja, a cobertura da rocha.
Para os judeus, Abraão iria sacrificar Isaac. Agora, para os muçulmanos, Abraão estaria sacrificando a Ismael. Um outro motivo pelo qual judeus ortodoxos não entram na área da esplanada do templo é porque antes de Jesus morrer, naquele lugar, dentro do templo, naquele exato local, dentro do templo, ficava o que nós chamamos de Kadosh HaKodashim, ou o Santo dos Santos. Os restos que hoje existem datam da época de Herodes o Grande, que mandou construir grandes muros de contenção em redor do Monte Moriá, ampliando assim a pequena esplanada sobre a qual foram edificados o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, formando assim o que hoje se designa como a esplanada do templo. Hoje, o Kotel Hammarabi, ou Hammaravi, é considerado o local central da fé judaica em sua relação com a terra de Israel, em especial com Sião, ou seja, a cidade santa de Jerusalém. Outro detalhe muito interessante é que o Muro das Lamentações ele é dividido em duas alas, a ala da direita e a ala da esquerda. A ala da direita, que é a ala menor, essa é destinada a mulheres, que só podem entrar nela com os ombros e as pernas cobertos, devido à exigência mínima de santificação exigida pelo judaísmo ortodoxo. Já a ala da esquerda, ela está destinada aos homens e ela abriga o maior número de pessoas, o maior número de visitantes, tanto judeus como israelenses quanto estrangeiros. Esta ala somente é permitida a entrada de homens e crianças. Mesmo meninas também podem entrar antes da idade de 12 anos. A Arca da Aliança, que foi construída nos tempos de Moisés, ela foi feita de madeira e coberta de ouro, e dentro dela eram guardadas as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. O Yom Kippur, que é o dia do perdão, esse dia é o dia mais sagrado do calendário judaico. O Yom Kippur, existe um detalhe muito interessante, porque nesse dia, a respeito do perdão, que o judeu, o sacerdote, o sumo sacerdote, nesse dia, enquanto o Komer ou Kohen, que é a palavra para sacerdote em hebraico, ele estava dentro do Santo dos Santos, do Kadosh HaKodashim. Em volta do seu corpo ele tinha como se fosse um cinto com pequenas bolinhas de ouro, que eram como sinos, que enquanto ele estava se movendo, fazendo todo o ritual dentro do Kadosh HaKodashim, eles podiam perceber, eles podiam saber, eles podiam ouvir barulho que o sacerdote ou o sumo sacerdote ainda estava vivo. Ele se encontrava dentro do Santo dos Santos e ainda estava vivo, porque ele estava pedindo perdão pelo pecado do povo. Porém, se o sumo sacerdote estivesse em pecado, obviamente ele seria morto. Então esses sininhos que estavam em volta do seu corpo, eles parariam de fazer barulho. E com uma corda que estava em volta da sua cintura, as pessoas que estavam do lado de fora, percebendo que não havia mais barulho dos sinos, eles os puxavam para fora. Recentemente foi encontrada na cidade de Davi um desses sinos de ouro. E depois de mais de 400 anos, os babilônios entraram em Jerusalém, a mando do rei Nabucodonosor, e destroem o templo de Jerusalém e começa a saquear tudo. Entre as coisas que vão desaparecer, desaparece a Arca da Aliança. Ela é levada, mas o que aconteceu com a Arca? E sucedeu que no ano 9º, ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. No capítulo 25 do livro de 2 Reis, conta tudo sobre o saque do templo. E tem uma lista dos objetos que foram levados pelos babilônios. Mas o que não está nesta lista é a Arca da Aliança. Então já sabemos de uma coisa, que pelo menos ela não foi para a Babilônia. Existem algumas teorias de onde a Arca da Aliança pode estar. O livro Deuterocanônico dos Macabeus, no capítulo 2, no verso 1 até o verso 8,
E nesse livro está escrito que o profeta Jeremias pegou a Arca da Aliança e levou ela para esconder no Monte Nebo, na Jordânia. E segundo o Talmud, que é um dos principais livros judaicos, a Arca da Aliança nunca saiu de Jerusalém. Ela foi enterrada embaixo do Templo de Jerusalém, literalmente atrás das paredes das muralhas, de onde conhecemos como o Muro das Lamentações. É apenas uma teoria que a arca esteja nesse lugar. Existe uma outra teoria de que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia, aonde ela está guardada até os dias de hoje, na cidade de Aksum. Existem muitas outras teorias menores, mas a realidade é que ninguém sabe de fato aonde está a Arca da Aliança. E depois de 70 anos de ruína, no ano 516 a.C., o Templo de Jerusalém vai ser novamente reconstruído. Os judeus que voltaram do exílio da Babilônia e constroem o segundo templo dessa vez. Só para você ter uma ideia, a noção do tamanho do templo, só de lateral, tinha quase meio quilômetro, cerca de 480 metros e 46 metros de altura, comparado a um edifício de 15 andares hoje. Mas se medirmos desde sua base, vamos ter aproximadamente 61 metros, como se fosse hoje um prédio de 21 andares. Lembrando que essa construção foi feita há mais de 2.000 anos atrás, sem nenhuma tecnologia ou máquinas sofisticadas para ajudar na construção. Mas apesar dessa colossal, imensa construção, esse templo é o que menos vai durar. No ano 70 depois de Cristo, menos de 100 anos depois da sua construção, ele vai ser destruído novamente e saqueado pelos romanos. E agora, durante este saque dos romanos, eles levam consigo a menorá de ouro, que também é um símbolo sagrado para os judeus. Algo muito interessante ocorre durante a construção dos dois templos de Jerusalém. Tanto o primeiro quanto o segundo cai na mesma data do calendário judaico, no dia 9 do mês Av. E até os dias de hoje se faz um dia nacional de jejum e luto pela construção do Templo de Jerusalém. O templo era tão colossal, tão imenso, tão gigantesco, que durante a destruição dos romanos, eles não conseguem destruir por completo o templo, deixando assim então uma plataforma ao redor de todo o monte, e essa plataforma, existe até os dias de hoje. E a gente consegue ver por imagens aéreas o tamanho da gigantesca área do templo, da área do pátio, chamada de esplanada do templo. Agora eu vou te mostrar a única entrada ao monte do templo permitida aos não muçulmanos. Essa é uma passarela, como se fosse uma plataforma que dá acesso ao pátio central do Templo de Jerusalém. E é exatamente na parte de esquina do templo, na lateral dos muros das muralhas, que acontece um episódio famosíssimo, aonde Jesus ele é levado ao chamado pináculo do templo para ser tentado pelo diabo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Tá aí para você a nossa explicação sobre o Muro das Lamentações e o Templo de Jerusalém. Espero que você tenha gostado. Temos mais vídeos sobre assuntos históricos e culturais aqui no canal. E você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações. E lembrando que temos vídeo novo toda semana aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom, naim lehakir lehitraot.